Eu tô caçando treta, olha só. Vamos conversar hoje um pouco sobre por que eu não sou católico. Eu tô gravando um monte de vídeo em série, tá? Então, por isso, inclusive, eu tô com a mesma camisa e ainda tô com a mesma cara de rinite. Eu tava com rinite no episódio anterior e tô também agora, né? Então, paciência, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É um assunto que eu já conversei em outros momentos, tá? Não é um assunto novo aqui no canal, mas eu vou trazer uma abordagem um pouquinho diferente nesse episódio e também um título diferente, né? Eu acho que quando eu falei sobre esse assunto, eu já falei em vários vídeos, né? Mas um dos vídeos que eu fiz sobre isso eu coloquei porque sou protestante, né? Aí agora eu vou falar por que eu não sou especificamente católico. Bom, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o podcast de Teologia Somos Afins, e esse é o episódio de número 113. E eu quero passar um recadinho rápido para você, então, por favor, não pula essa parte, tá? Você pode ajudar esse podcast de duas maneiras, né? A primeira é curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, e ativando o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. E a segunda maneira é financeiramente, e você pode também ajudar financeiramente de duas formas. Ou você faz um Pix para a chave davicaldasb@gmail.com, ou você se torna um doador recorrente. Como é que você faz isso? Em cada vídeo, na descrição, eu coloco aqui um link do Mercado Pago. Você clica nesse link e escolhe o valor que você quer doar todo mês, né? Pode ser R$5, R$10, R$20, R$100, o que você puder, o que Deus tocar no seu coração. Você pode escolher a opção cartão, boleto e Pix, tá? Se for cartão, é até melhor, porque aí já desconta, já debita no seu cartão todo mês, você não precisa se preocupar com isso, né? Se for boleto ou Pix, você recebe uma mensagem no seu e-mail dizendo que o boleto vai vencer e aí você faz o pagamento, ok? Se fazendo isso, você vai ajudar bastante a sobrevivência deste podcast. Dito isso, vamos continuar o episódio. Bom, eu separei no meu celular 8 razões pelas quais eu não sou católico, tá? Então, o formato desse episódio ele vai ser o mais simples possível. Eu vou ler cada um desses tópicos, né? E vou comentar cada um desses tópicos, expandir, né, a ideia para que vocês entendam quais são as minhas razões. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar uma coisa clara. Assim como no outro episódio, em que eu disse que eu considero os calvinistas como irmãos, como cristãos verdadeiros, eu admiro vários calvinistas, pregadores, escritores, enfim, né? E eu não quero briga com ninguém. Eu digo mesmo em relação aos católicos. Eu tenho profundas discordâncias em relação ao sistema católico. Mas os católicos em si, as pessoas, eu não tenho nada contra essas pessoas, né? Eu considero os católicos como cristãos, como irmãos em Cristo, apesar de eu divergir de muitas de suas práticas e crenças, tá? E eu não creio que o sistema em que a pessoa está, ele seja determinante, ou pelo menos absolutamente determinante para a pessoa ser salva ou não. Eu entendo que há cristãos verdadeiros em todos os sistemas, em todas as denominações, incluindo a Igreja Católica Romana, e fora das denominações, tá? Porque o que mais importa para você ser salvo, na verdade, o que importa para ser salvo, é você ter um relacionamento real com Cristo, você crer verdadeiramente em Cristo Jesus e ter um relacionamento real com Cristo. E o resto é você caminhar dentro da luz que você recebeu, né? E é por isso que eu não gosto de ser juiz de ninguém, no sentido de essa pessoa vai ser salva, não vai, é um perdido, não é um perdido. Eu não gosto de fazer isso, eu não sou porteiro do céu. Eu trato todo mundo que crê em Jesus como Senhor e Salvador como um cristão, um irmão na fé e alguém que eu desejo ver no paraíso e acredito que vou ver no paraíso, tá? Essa é a minha mentalidade, é assim que eu funciono. Então, gente, eu não quero brigar com ninguém, tá? Vamos nos respeitar nos comentários, você pode discordar de mim, mas nós somos irmãos, nós somos cristãos, tá? E é possível sempre, obviamente, fazer críticas de maneira educada, construtiva e amorosa, tá? Isso serve para os calvinistas do episódio anterior, isso serve para os católicos desse episódio, tá? Dito isso, eu vou começar aqui a ler cada uma das minhas razões. Eu coloquei aqui no meu celular, tá? A primeira razão pela qual eu não sou católico é porque existe escritura. E tá, eu sei que
Já aqui, alguns católicos estarão rasgando as vestes, porque vão dizer, não, mas olha, só existe escritura por causa da Igreja Católica, isso não faz o menor sentido o que você está falando, quem fechou o cânon foi a Igreja Católica e tal. Calma, deixa eu explicar por que eu estou dizendo isso. Vamos lá. Dentro da perspectiva católica, existe um tripé de autoridade, que é o tripé Bíblia, Magistério, Tradição. Para a Igreja Católica, esses três estão em pé de igualdade, certo? Então, não existe um maior que o outro, a gente usa os três são verdadeiros, você não precisa basear a doutrina só na Bíblia, ela pode estar baseada na tradição e no magistério, não tem problema, né? Então, para a Igreja Católica funciona desta maneira, ok? Para os protestantes é diferente, o protestante não trabalha com esse tripé, ele trabalha com a ideia de que todas as doutrinas, elas precisam estar fundamentadas na Bíblia Sagrada. Ponto. A Bíblia é a única regra de fé e prática, no sentido doutrinário, a única regra de doutrina. Tá? Não significa que tudo tem que constar na Bíblia, não é isso que significa o sola escritura. Tá? Tem um monte de coisa que não existe na Bíblia, tá? Um monte de fato que não existe na Bíblia, mas significa que doutrina precisa ter base na Bíblia Sagrada. Ok? Então, para o protestante, a tradição e o magistério são importantes? São, ok? Eu posso, se der tempo nesse vídeo, explicar mais para frente qual é a importância da tradição e do magistério para o protestante. Mas para o protestante, tradição e magistério estão abaixo da Bíblia e tradição e magistério são falíveis, enquanto que a Bíblia é infalível. Tá? A Bíblia não tem erro, ela não falha em termos doutrinários. Tá? A tradição e o magistério podem falhar. Podem não falhar também, claro, né? E o ideal é que não falhem, mas elas podem falhar e têm falhas. Então, existe uma diferença aqui. O protestante defende o que a gente chama de sola escritura, que é isso que eu acabei de explicar, né? A ideia também de que a Bíblia interpreta a si mesma, enfim, né? Tá tudo dentro desse pacote. O católico não defende o sola escritura, ele defende o tripé Bíblia, Magistério, Tradição. Mas veja, eu falei que o primeiro motivo pelo qual eu não sou católico é porque existe escritura. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, não existiu escrita no mundo, tá? Então, como é que funcionava a transmissão de mensagens? Via oral, via tradição oral. Então, uma história, um ensino era passado de pai para filho, e aí o filho para outro filho, então ia para o neto, bisneto, trineto, tetraneto e assim sucessivamente. De geração em geração. É assim que funcionou durante boa parte do mundo. Tá? É assim que funcionou em diversas sociedades, em todas as primeiras sociedades do mundo. Tradição oral. Okay? Só que em algum momento começou a ter escrita e em algum momento se começou a escrever o que viria a se tornar a Bíblia Sagrada. Né? A gente entende que começou com Moisés. Né? Então, em algum momento, Deus falou: Moisés, você vai começar a escrever isso aqui, e esse conjunto de livros aqui vai ser base para o meu povo, base para quem crê em mim. Né? E é isso que acontece. E a partir de Moisés, você começa a ter. Você tem Josué, aí você tem outros livros que vão sendo adicionados, e o povo vai entendendo que esses livros eles são a base da fé, que a gente tem que se guiar por eles, que a gente não pode se desviar deles, que a doutrina está ali, está toda ali, né, que tudo que vem depois tem que concordar com eles, etc. e tal. Tá? O ponto aqui é o seguinte: por que Deus resolve que tem que ter uma escritura? Por quê? Por que ele simplesmente não deixou tudo na tradição oral como era antes, como foi durante tanto tempo? Por quê? E a resposta é óbvia. Se Deus manda escrever, é porque a tradição oral ela tinha limitações. A tradição oral não era suficiente. E é lógico isso. Quando você olha a história, você vê que a tradição oral, ela, com o tempo, na medida em que ela vai se afastando temporalmente, espacialmente, da origem dessa tradição, ela vai se tornando menos confiável. Porque é muito fácil você começar a distorcer, adicionar coisa, tirar coisa, né? É muito fácil você ter as pessoas interpretando essa tradição de uma maneira diferente e haver uma mistura entre o que é o fato e o que é a interpretação. E aí as coisas vão se modificando. Você tem várias tradições que foram se modificando ao longo do tempo.
E não há um controle, porque as primeiras pessoas que originaram essa tradição já morreram. Ou no início, né, antes delas morrerem, mas às vezes estão muito distantes, porque a tradição já foi para muito longe, e aí elas não têm como corrigir. Então, vai se tornando uma coisa não confiável. Mesmo que uma tradição ela se mantenha fiel ao que era no original, a gente não tem como ter certeza. É algo sem lastro, entendeu? Então, é uma questão de fé. Ah, essa tradição aqui que eu estou colocando é a mesma há 2000 anos. Mas qual é como é que eu confirmo isso? Não tem como. Eu recebi isso do meu pai, do meu avô. Mas como é que a gente sabe se realmente é a mesma há 2000 anos? Não tem como saber, né? A tradição, você tem que confiar na cabeça da pessoa, né? Será que ela recebeu certo e será que ela está passando certo? Esse é o problema, né? Então pode ser que você tem tradições que são fiéis, ou se mantém mais ou menos fiéis, mas você não tem como saber, não é confiável. E muitas não se mantêm fiéis, certo? Então por que Deus cria uma escritura, manda fazer uma escritura? Porque ele precisava que as suas verdades básicas, que as suas doutrinas, as suas histórias básicas, os relatos fundamentais, os ensinos fundamentais estivessem todos escritos. Porque quando está escrito, aí não tem como se perder da mesma maneira como se perde uma tradição oral. Não tem como corromper da mesma maneira como se corrompe uma tradição oral. É confiável, está escrito. Entendeu? Óbvio, a escrita também tem seus problemas, mas são problemas menores do que a tradição oral. A escrita ela consegue se manter por mais tempo, né? Ela consegue ir mais longe e ela consegue deixar um lastro. Então a gente consegue confirmar se realmente aquilo está sendo defendido durante todo aquele tempo. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas, por exemplo, a gente pode dizer com certeza absoluta que a gente lê o mesmo Novo Testamento que os apóstolos escreveram e que as pessoas liam no segundo século. A gente pode afirmar com absoluta certeza por causa da escrita, porque foi escrito. E porque você tem a questão da crítica textual, onde você analisa os vários manuscritos que foram sendo produzidos ao longo do tempo, você compara e você vê que eles basicamente falam a mesma coisa, então não houve adulteração. Mesma coisa em relação a, por exemplo, o Antigo Testamento. Até muito pouco tempo não se tinha essa certeza. Aí acharam os escritos de Qumran. Foram ver lá, tinham escritos do Antigo Testamento de 1 século antes de Cristo, 2 séculos, 3 séculos antes de Cristo, e eles dizem a mesma coisa que o nosso Antigo Testamento diz. Então a escrita ela dá essa confiabilidade, ela deixa esse lastro, coisa que a tradição oral você não tem como confirmar, entendeu? Então veja, isso significa que Deus não entendeu a tradição oral como confiável, suficientemente confiável. Ela pode ter o seu uso, mas ela tem um uso limitado. A escrita está acima da tradição oral. E, portanto, a escritura está acima da tradição oral. Se a tradição oral ela fosse tão suficiente quanto a Bíblia não precisaria haver Bíblia, não precisaria haver escritura. Poderia continuar tudo na tradição oral. Certo? E aí é que está o meu problema, meu primeiro problema com os católicos. Se tradição e magistério estão no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, a gente poderia ter apenas tradição e magistério, como muitas religiões tribais têm. Você não tem a escrita, então o que você tem é tradição sendo passada de geração em geração, e você tem o magistério, você tem, sei lá, o cacique, por exemplo, você tem o xamã, né? Você tem lá o líder religioso, o sacerdote lá, e é isso. E aí você segue o que está na tradição e o que o magistério está te dizendo, não precisa de escrita. Mas se tem escrita, é porque a escrita está acima da tradição e do magistério. Certo? A escrita é importante. A escritura é importante. E aí dentro disso também tem toda uma análise sobre coisas que estão dentro da própria Bíblia que indicam que a escrita é importante, que tudo que é fundamental precisa ser escrito, que tudo que é fundamental precisa estar ali naquela coleção de livros.
Tem várias passagens bíblicas que indicam isso, tá? Eu estou falando um pouco do que eu estou escrevendo no meu livro sobre Sola Escritura, que eu já não escrevo já tem alguns meses. Não sei se vai ficar pronto esse ano, porque eu estou com muita coisa para fazer, né? Mas é um pouco do que eu falo lá, tá? Então a própria Bíblia dá esse testemunho de si mesmo, de que a escrita é importante, de que tudo que é fundamental tem que ser escrito, de que tudo que é fundamental tem que estar ali, naquela coleção de livros. Que ali, aquela coleção de livros é o manual, é a regra de fé, prática e doutrina. Tem um monte de passagem bíblica que indica isso. Algumas de maneira mais explícita, outras de maneira mais implícita. É por isso que você precisa de um livro como o meu, né, para explicar isso detalhadamente. Não dá para falar isso num vídeo, né? É muita coisa. Enfim, então, já que há escritura, eu entendo que a escritura está acima do magistério e da tradição, ok? Senão não era necessário ter escritura. E esse é o primeiro motivo pelo qual eu não sou católico, né? Porque a escritura acima já, se não fere o catolicismo, pelo menos torna o catolicismo questionável, tá? Eu sei que vai ter católico que de uma linha que vai dizer assim, não, mas na verdade a escritura ela tá assim acima um pouco, de alguma maneira. Eu sei que tem divergências em relação a isso, mas eu já começo a construir aqui um questionamento em relação ao catolicismo, porque a escritura ela tem uma posição sim diferente, tá? E ela é sim uma resposta às limitações da tradição oral e do próprio magistério, porque quando está escrito, o magistério tem que seguir o que está escrito, ok? Então, a escritura limita o magistério e a tradição oral. A segunda razão pela qual eu não sou um católico é porque eu acredito na capacidade interpretativa do ser humano. Como assim, Davi? Os católicos não acreditam nessa capacidade? Sim, acreditam, mas eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. O católico, ele entende que a Igreja Católica ela é a verdadeira porque ela precisa existir. Porque para o católico, a Igreja Católica Romana, ela tem a função de ser aquele juiz interpretativo. Ela define qual é a interpretação correta, certo? Então, essa é a mentalidade do católico. Para o católico, se não houver a Igreja Católica, não tem como você saber qual é a interpretação correta, tá? E aí está o meu problema, porque veja, na minha visão, o ser humano ele tem capacidade interpretativa. Por quê? Porque a interpretação, por mais que ela tenha seus desafios, ela é um exercício que possui ferramentas objetivas, ferramentas lógicas, regras lógicas, tá? Qualquer coisa que você vai interpretar, você vai usar as seguintes regras. Análise do contexto temático, análise do contexto histórico-cultural, análise do contexto estilístico, análise do contexto idiomático, análise do contexto teológico, se for uma obra teológica, análise do contexto moral e análise do contexto lógico. Qualquer uma você vai usar isso. São regras lógicas, são regras atemporais, tá? Qualquer coisa que você for interpretar, você tem que usar essas regras. Então, é um exercício objetivo, por mais que tenha os seus desafios, tá? É algo que você usa a razão para fazer. E não é algo arbitrário. Existem regras a serem seguidas. O texto não quer dizer o que você quer. O texto ele diz alguma coisa, existe um sentido, e esse sentido ele pode ser captado a partir dessas regras lógicas de interpretação, embora existam desafios, embora existam textos que sejam mais fáceis e outros mais difíceis, tá? Não estou negando isso. Mas existe a capacidade interpretativa, tá? Se existe a capacidade interpretativa não só dos textos, mas da própria realidade, que a gente interpreta a realidade, e existe essa capacidade, e a gente usa razão para isso também, a gente usa regras para isso também, tá? Se existe isso, então as pessoas podem interpretar, ok? Dá para as pessoas chegarem à interpretação correta, certo? E como é que você sabe? Porque você está usando ferramentas lógicas para isso. Então, tem como você saber que é a interpretação correta, tá? Mesma coisa, como é que você sabe que 2 mais 2 é 4? É matemática, entendeu? Então, assim, existe essa capacidade, ainda que existam, sim, desafios. Não estou negando os desafios, mas a capacidade existe. Quando você diz que, não, olha, tem que ter essa figura desse juiz, porque senão você
não sabe se a interpretação está correta ou não tem como saber, quando você diz isso, você cria um problema até mesmo para a própria aceitação do catolicismo. Porque, veja, se tem que ter um juiz, tem que ter um juiz para definir, por exemplo, se Deus existe ou não. Né? Para você escolher entre o ateísmo ou o teísmo, tem que ter um juiz. Quem é o juiz? Tem que ter um juiz para definir se o cristianismo está certo ou não. Será que o cristianismo está certo? Ou será que é o judaísmo? Ou será que é o islamismo? Ou será que é o zoroastrismo? Ou o politeísmo? Tem que ter um juiz. Então você não poderia fazer essa escolha sem ter um juiz. Né? Aí beleza, acredito em Deus, fiz minha escolha, acredito no cristianismo. Aí agora você tem que escolher, mas quem está certo? É a Igreja Católica Romana? São as igrejas ortodoxas, as ortodoxas bizantinas? São as igrejas ortodoxas orientais? São as igrejas protestantes? É alguma igreja protestante específica? Ou não é igreja nenhuma? E aí você precisa de alguém para ser esse juiz. E aí que está o problema. É muito fácil quando você já é católico, você dizer a igreja católica é o juiz. O que ela diz está certo. Eu não preciso nem interpretar, eu só fico com o que ela diz. Agora, quando você ainda não é católico, quem é o juiz? Você ainda não é católico, então você não sabe se a igreja católica é a verdadeira. Né? Vamos desde o início. Você não sabe se Deus existe. Você não sabe se o cristianismo é verdadeiro. Você não sabe se a igreja católica é verdadeira. Quem é o juiz? Quem é que vai dizer assim, ó, dentre todas essas aqui, é essa aqui que está certa? Quem? Você não pode tomar como juiz a igreja católica antes de você ser católico. Porque é raciocínio circular, tá entendendo? Quem vai definir é a igreja católica, mas a igreja católica é seu objeto inicial de estudo. Você precisa concluir se ela é verdadeira. Para você concluir, você vai ter que usar a sua razão, ou seja, você vai ter que interpretar o mundo. Você vai ter que analisar as coisas e chegar à conclusão se Deus existe. E aí escolher o teísmo. Você vai ter que analisar o mundo e chegar à conclusão se o cristianismo é verdadeiro. Você vai ter que analisar o mundo e chegar à conclusão se a igreja católica está correta. Para então você se tornar um católico e dizer, agora a igreja católica é o juiz. Percebe? Mas se você tem toda essa capacidade de fazer todo esse caminho, então existe capacidade interpretativa. Né? Se você consegue fazer isso, então por que quando chega dentro do cristianismo, quando você se torna católico, não, agora eu não tenho mais capacidade interpretativa. Agora eu não tenho mais como saber qual é a verdade, então a igreja católica tem que decidir por mim. Né? Mas antes eu podia. Eu me tornei católico usando a minha razão. Aí agora eu abdico da razão. Eu sei, eu estou colocando as coisas de uma maneira que vai incomodar alguns católicos. Tá? Os termos que eu estou usando vai incomodar. Mas são só termos. Tá? Tenta entender para além dos termos que às vezes podem ser um pouco mais agressivos ou soar um pouco, talvez até imprecisos, tá? A questão é o conceito. Se eu tenho a capacidade interpretativa antes, não faz sentido eu perder depois. Se eu consigo achar a verdade antes, eu posso achar a verdade depois. Então essa capacidade interpretativa ela não se perde. E é por isso que eu entendo que não, a Igreja Católica nem nenhuma outra instituição pode ser o juiz interpretativo. No fim das contas, o juiz interpretativo sempre é o próprio indivíduo, certo? O indivíduo ele pode, claro, ter uma autoridade sobre si e entender que essa autoridade sabe mais que ele. E, portanto, prestar mais atenção ao que essa autoridade diz e confiar nessa autoridade. Beleza, isso não tem problema, isso é função do magistério. Mas, no fim das contas, a decisão é sempre do indivíduo, né? Se o indivíduo ele olha para o que a autoridade está dizendo, ele analisa o que a autoridade está dizendo, ele conclui que, olha, não estou vendo boas razões para defender isso aqui. Ele vai duvidar. Então a decisão é sempre do indivíduo. Se você se tornou deixou de ser ateu, se tornou um teísta, a decisão foi sua, você foi o juiz. Né? Se você deixou de ser só um teísta e passou a ser um cristão, você foi o juiz. Se você deixou de ser apenas um cristão e passou a ser um católico, você foi um juiz. Você se converteu ao catolicismo, você foi o juiz. Você chegou a essa conclusão. Você interpretou o mundo e disse, eu entendo dentro do meu juízo que a Igreja Católica está correta. Percebe? Então eu só continuo indo, entendeu? Eu não paro na igreja, eu continuo analisando tudo.
porque eu tenho capacidade interpretativa. Isso significa, então, que eu estou sempre certo? Não. Né? Aí entra a questão dos desafios. Né? As interpretações elas variam, por quê? Porque nem todo mundo usa as regras lógicas de interpretação, todas elas. Né? Nem todo mundo usa todas elas da maneira mais profunda. Né? Nem todo mundo tem o mesmo nível de estudo. Existem pessoas que estudaram mal, que estudaram errado, que têm pressupostos errados, enfim, tem uma série gigantesca de coisas, incluindo a experiência que a pessoa teve, a formação que a pessoa teve, né, que vão explicar por que muitas vezes você vai ter interpretações diferentes e, obviamente, não podem estar todas certas. Uma está certa, as outras estão erradas. Tá? Então, há desafios? Há desafios. É fácil? Não é fácil. Tem que estudar pra caramba, tem que dominar muito as regras lógicas. E mesmo entre os estudiosos, você vai ter divergências em muitas questões, em muitos aspectos. Tá? Incluindo dentro das próprias denominações, como a Igreja Católica. A Igreja Católica existe discussão teológica e sempre existiu. Não há uma unanimidade em todas as coisas. Você pode ter unanimidade em algumas coisas. Mas teologia é discordância, cada vírgula é discussão. Entendeu? Mas existe a capacidade interpretativa. Ok? Interpretar é um exercício objetivo. Ok? Então, ou pelo menos, né, no caso da Bíblia Sagrada e de textos que têm o objetivo de terem um sentido para ser encontrado. Né? Um único sentido. Ok? É objetivo. E eu acredito nisso. E é uma das razões pelas quais eu não sou católico. Ok? A terceira razão pela qual eu não sou católico é porque eu entendo que a ideia do livre-exame, que é uma ideia que o protestantismo defende, né, a ideia de que qualquer pessoa tem o direito, pode ler a Bíblia e tentar interpretá-la, ou seja, examinar a Bíblia, a ideia do livre-exame ela não pode ser colocada como culpada pelas divisões do protestantismo. Tá? Os católicos eles criticam muito o livre-exame, porque eles dizem assim, não, o livre-exame é livre interpretação, cada um interpreta como quiser e aí qualquer pessoa cria qualquer tipo de teologia, qualquer pessoa abre uma igreja e você tem essa confusão e ninguém se entende. Né? Então o católico ele faz essa crítica ao livre-exame. Só que essa crítica não faz sentido. Por quê? E eu já falei isso em vários vídeos, tá? Você criticar o livre-exame por erros que as pessoas cometem em interpretação, fulano interpretou errado, o outro interpretou errado, tal, né? Vamos lembrar daquele caso lá do pastor, né? Entre aspas, pastor, né? Não tinha nem formação, não devia ter nem o ensino fundamental, aquele homem. O pastor de uma igrejinha lá de garagem que leu o livro de Osés e entendeu que ele tinha que adulterar com a mulher do amigo dele. Ele foi lá e adulterou com ela. E aí teve a reportagem lá do Fantástico e o repórter falou assim, mas você tá lendo certo? Porque aqui não é vai e adultera, é vai e toma uma adúltera, tem um acento e tal. E aí o pastor fica todo desconcertado, tem que analisar isso aqui e tal. Claramente ele percebeu, meu Deus, eu cometi um erro. Veja, a gente não pode condenar o livre-exame por conta dos erros interpretativos que as pessoas cometem. Porque isso é você condenar um princípio com base nos erros das pessoas. Tá? E aí o exemplo que eu sempre dou você não pode condenar o livre-arbítrio porque tem pessoa que usa mal o livre-arbítrio. Percebe? O fulano ele usou o livre-arbítrio para matar. Existem assassinos. O outro usou para adulterar, o outro usou para roubar. Né? Então, olha, tem um monte de gente fazendo um monte de besteira com o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele é errado, ele é falso. Etc. Isso não faz sentido, gente. O livre-arbítrio é um princípio, é algo que Deus criou que é bom. E ele deu para todo mundo. E não dá para você criticar o livre-arbítrio. Deus quis dar o livre-arbítrio para as pessoas, mesmo sabendo que muitas iriam usar esse livre-arbítrio de uma maneira errada. Então, o erro das pessoas em usar um determinado princípio não faz com que o princípio seja falso. Claro que não. E o livre-exame, ele nada mais é do que uma aplicação ou uma derivação do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é você poder fazer sua escolha. O livre-exame é a mesma coisa.
Você faz a escolha de ler a Bíblia, você faz a escolha de pegar as regras lógicas de interpretação e aplicar na Bíblia Sagrada, você faz a escolha de tentar interpretar aquele negócio. É livre exame. Só que você pode fazer escolhas erradas. Você pode estudar pouco, você pode ser negligente, você pode cometer erros porque você não se aplicou o suficiente, por exemplo. Porque você foi arrogante, por exemplo, ou porque você tinha preconceitos, por exemplo, que levaram a uma leitura errada, equivocada da Bíblia, ou porque você não procurou pessoas mais competentes que você para você aprender com elas. Isso não fere o princípio, certo? E aí eu tenho que citar a Bíblia aqui, né? O evangelista Lucas, falando dos bereanos, chamou-os de nobres. Por quê? Porque eles não só aceitavam a pregação de Paulo e Silas, como eles examinavam as escrituras para ver se as coisas que Paulo e Silas estavam falando eram de fato assim, batiam com as escrituras. Isso é livre exame. Percebe? Então, assim, não faz sentido essa crítica do catolicismo para mim. Não vejo problema nenhum no livre exame. Pelo contrário, é muito bom que existe livre exame. A igreja precisa analisar o que o magistério e a tradição estão dizendo para ver se bate com o que está nas escrituras, porque as escrituras foram criadas por Deus para serem base, para a gente saber o que é certo e errado. Ponto. E se não fosse assim, não precisava existir escritura. Ok? Então essa é a terceira razão pela qual eu não sou católico. Eu acredito no livre exame. Tá? A quarta razão pela qual eu não sou católico é porque eu acredito que o homem é imperfeito. Ok, os católicos também acreditam nisso, mas eu vou até o final nessas implicações. Então veja, se o homem é imperfeito, ele não é imperfeito só moralmente, ele também é imperfeito cognitivamente, ele também é imperfeito na questão do que ele crê em termos de doutrina, tá? Nas suas interpretações, etc. Isso não significa que o homem erra o tempo todo. Claro, o homem pode acertar, o Espírito Santo guia, ok. Mas isso significa que existe uma limitação muito grande no ser humano, em termos de interpretação, em termos de entendimento, em termos de ensinamento, etc. O que significa que, na minha visão, a igreja ela precisa estar sempre estudando e sempre cética em relação a si mesma. Né? Sempre humilde para reconhecer que talvez ela tenha cometido erros, que talvez ela tenha alguns erros, e sempre procurando avançar na verdade. Essa deve ser a postura da igreja, tá? E não a postura de que, olha, a gente tem um magistério que não erra, a gente tem uma tradição que não erra, não há falhas aqui, né? Não acho que essa postura seja uma postura bíblica, e a própria história de Israel me indica isso. Vários erros foram cometidos, inclusive erros de interpretação, em Israel, que era o povo de Deus. Os hebreus cometeram esses erros, os rabinos cometeram esses erros, então não vejo por que seria diferente na igreja. Tá? Eu não faço essa divisão. Eu acho que a Escritura ela deixou isso para nos instruir. Né? Os erros dos israelitas, eles estão lá para que a gente não faça igual. Não para que a gente olhe para o nosso magistério e nossa tradição e diga, não, está perfeito. Os rabinos diziam a mesma coisa. E aí? Né? Quantas vezes Jesus não foi contra a tradição dos rabinos? Não foi contra o magistério judaico da época? Veja, isso está para o nosso exemplo. A gente achar que não, com eles aconteceu, com a gente não pode acontecer. Não faz sentido. Então, para mim, magistério e tradição são falíveis. E é por isso que a gente tem que manter esse certo ceticismo, né? Manter essa humildade de que, olha, a igreja pode estar errada, tá? Que é a humildade que todos nós temos que ter em termos individuais. A gente crê no que a gente crê. A gente tem os nossos argumentos. E a gente deve defender, mas a gente também deve sempre abrir a possibilidade de que, pode ser que eu esteja errado, então eu vou estar sempre investigando, etc e tal. E isso é uma coisa que se faz em coletivo, obviamente. E aí, a gente deve dar a liberdade para que as pessoas que chegaram a conclusões diferentes defendam suas conclusões, tá? Óbvio, estamos falando de igreja. Então, se alguém chega a conclusões que ferem aquilo que é o básico, fundamental, que nos faz ser cristãos, essa pessoa já não pode ser considerada cristã, já não pode ser considerada parte da igreja. Mas divergências em que ainda se mantém um bojo cristão, ok, a gente dá a liberdade para a pessoa ter a divergência. Nem que,
nessa congregação aqui, a gente não crê dessa maneira. Então, assim, já que você quer crer dessa maneira, você se junta com outras pessoas em outra congregação que crê assim, ou faz a sua própria congregação e tal. A gente continua mantendo um laço, né, de cristianismo, de irmandade, mas cada um pro seu lado dentro dessa convicção. Tudo bem, não tem problema. Porque a liberdade é importante, o livre-exame é importante. A gente não pode achar que a gente vai preservar a verdade a partir de totalitarismo. Não, ninguém pode pensar diferente. Tu tem que proibir. Não, você chegou a essa conclusão, a gente não concorda, tudo bem, continua sendo meu irmão, mas vai lá congregar com as pessoas que concordam com você. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, tá? Esse é o maduro. Isso é algo maduro, ok? Existe uma diversidade aceitável dentro da unidade cristã. E isso, para mim, é bem claro no livro de Atos, tá? O livro de Atos não fala de uma igreja só. Pelo menos não no sentido que muitas vezes se pensa, né? O livro de Atos, ele fala sobre várias igrejas. Cada cidade, uma igreja. Cada região, um pensamento um pouco diferente. As igrejas eram diferentes, mas elas comungavam em torno de um pensamento básico cristão, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Existe um pensamento central, mas saindo desse pensamento central existem divergências e tá tudo bem, ok? Então, como eu não acredito que o homem seja perfeito, eu não acredito num magistério perfeito, eu não acredito numa tradição perfeita. E claro, algum católico pode dizer assim, mas Davi, você está dizendo que a igreja católica acha que o magistério é perfeito, que a tradição é perfeita, mas não é bem assim, porque sim, o magistério também pode cometer erros, mas não é nos dogmas, mas tem coisa que pode errar, tem coisa que pode acertar, existe uma certa abertura para debate, dentro da tradição também não é tudo que é verdadeiro, porque, enfim, eu sei que tem essas... Sempre tem um que vai falar, vai colocar algumas minúcias aqui, mas eu estou colocando em termos gerais, tá bom? Mesma coisa que eu fiz em relação ao calvinismo no outro episódio, tá? A quinta razão pela qual eu não sou católico é porque eu sou cético em relação à hiperinstitucionalização. O que é isso? Vamos lá. A instituição, pelo menos dentro do que eu estou colocando aqui, é quando você formaliza uma coisa, uma ideia, um conjunto de pessoas, enfim, a gente está falando aqui de igreja, né, de denominação. Então você formaliza uma igreja, né, com uma hierarquia muito específica, um conjunto de regras muito específico, uma estrutura muito específica, e a coisa começa a se tornar bem complexificada, né? E aí você tem uma instituição, certo? É basicamente isso. Então, hoje, falando nos dias de hoje, né, as denominações são instituições. Cada um tem as suas estruturas muito complexas e bem específicas, tá? O que não é uma instituição, pelo menos dentro do que eu estou falando aqui? É aquela coisa um pouco mais informal, entendeu? Eu me reuni aqui com alguns irmãos, né? E a gente leu a Bíblia, orou e tomou a ceia entre nós, né? E depois saímos para evangelizar. Vamos dizer que eu começo a fazer isso com um grupinho de pessoas e a gente começa a fazer isso semanalmente, tá? Isso é uma igreja. É um conjunto de pessoas que lê a Bíblia, que cultua Jesus, que faz o que está na Bíblia, né? Que ora e tal, ok. Mas isso não é uma instituição, né? Não é uma denominação formal, com regras muito específicas, muito complexa, que tem um monte de lugar, e, enfim, com hierarquias grandes e complexas e tal. É uma coisa mais intimista, um pouco mais informal. Não significa que não haja ordem, mas um pouco mais informal, né? Um pouco mais com cara de amigos se encontrando, entendeu? Então existe essa diferença, né? Conforme você vai complexificando e tornando o negócio maior e mais detalhado e tal, vai se criando uma instituição, né? E nos dias de hoje, pelo menos no Brasil, né, a gente pode falar de instituição, né? Quando a gente pensa, por exemplo, agora já tem um CNPJ,
né? Então já é considerado meio que uma empresa, né? Aí você tem agora um curso teológico, né? E aí os pastores, aí o curso teológico, ele tá ligado ao MEC, e aí os pastores, eles estudam 4 anos, e aí tal. Você começa a ter um monte de especificação. Aí já é uma instituição, entendeu? Você já tem os impostos, já tem uma conta específica para a instituição, enfim. Né? Veja, eu não sou contra a institucionalização, tá? Eu acho que a institucionalização é o caminho normal. As coisas começam pequenas, começam um pouco informais, na medida em que vai crescendo, você tem que organizar mais, você tem que complexificar mais, você tem que criar mais regras, mais hierarquias, acaba virando uma instituição. Não tem como fugir disso, tá? Eu não sou contra. Mas eu sou contra a hiperinstitucionalização. Ou seja, é quando você perde a noção de que a mensagem e o conjunto de pessoas são coisas mais importantes do que a estrutura, do que a instituição em si, certo? A instituição ela acaba se tornando uma pessoa jurídica, né? Só que essa pessoa jurídica ela não é a mensagem. E ela não é mais importante que a mensagem. Essa pessoa jurídica, ela não são as pessoas, embora as pessoas formem essa instituição, né? E não é mais importante também que as pessoas, percebe? Então, quando essa pessoa jurídica ela começa a tomar tamanha importância, você começa a ter muitos problemas, tá? Você começa, por exemplo, a confundir a igreja com esta instituição específica. Então, a igreja é esta instituição. Então, qualquer pessoa que esteja fora dessa instituição não faz parte da igreja. Esse é um problema, entendeu? Você começa a achar que é mais importante você pregar esta instituição do que pregar o evangelho em si, né? Então, em algum momento a instituição se torna mais importante do que o próprio evangelho. Você perde a simplicidade das coisas, você perde a ideia de que, olha, se eu me junto aqui com algumas pessoas, isso já é igreja, mesmo que não seja tão formal, entendeu? Você começa a perder essas coisas, você perde a alma do negócio. Isso é hiperinstitucionalização. Então, institucionalização não é ruim, mas você não pode achar que a instituição é maior do que a mensagem e as pessoas. Não é. E não é a mesma coisa também, tá? Se hoje destruíssem todas as instituições cristãs, a católica, enfim, destruiu os prédios, destruiu os seminários, enfim, e agora você só tem um monte de gente que pode se reunir para poder orar junto. E é isso. Não teria sido destruída essas igrejas, porque a igreja não são as instituições. Entendeu? Você continuaria tendo católicos, você continuaria tendo batistas, você continuaria tendo adventistas, só que sem a instituição. Percebe? Então eu sou cético em relação a essa hiperinstitucionalização. E é por isso que eu também não sou católico. O católico ele leva muito a sério a sua instituição, a ponto de colocar a instituição católica como sendo a igreja de Jesus. Eu não enxergo dessa maneira, né? Para mim, a igreja de Jesus é essencialmente a igreja invisível, que é o conjunto de todos os cristãos do mundo, independentemente de denominação. Davi, isso significa então que não precisa da igreja visível? Não estou dizendo isso. Você precisa congregar, né? Mas a igreja visível não precisa ser uma instituição com CNPJ e essa formalidade toda, né? Se você está com um grupo de pessoas sempre, né, semanalmente, e ora, e lê a Bíblia, e batiza, e faz a Santa Ceia, e faz o que a Bíblia manda dizer, já é uma igreja. Pode ser uma denominação? Pode ser, não tem problema nenhum, tá? Pode ser uma instituição? Pode, mas o que eu estou querendo dizer é, essas instituições não são a igreja, certo? Elas são denominações, elas são igrejas locais, é importante você estar lá, mas a igreja de Cristo, no singular, ela é essencialmente invisível, tá? E aí, mais uma vez, né, vai ter católico que vai dizer, não, mas a gente também crê nisso e tal. Talvez alguns até citem o Vaticano II e tal, mas a verdade é que a igreja católica sempre foi muito apegada a essa ideia hiperinstitucional. Talvez ela tenha melhorado um pouco nos últimos anos e décadas, mas ela sempre teve muito essa pegada e você encontra muito isso na internet. Eu não consigo pensar dessa maneira, até porque eu sou muito ecumênico, né? Eu tenho um trânsito entre os diversos cristãos muito grande. E assim, claro, eu tenho que fazer aqui um
um adendo, né, que é assim, desde o Vaticano II, a Igreja Católica, ela abraçou bastante o ecumenismo, então existem dentro da Igreja Católica hoje diálogos muito legais com outras igrejas, etc e tal. Mas, ainda assim, é uma teologia que tende muito ao hiperinstitucionalismo e você vai ter muitos padres que vão seguir essa linha, muitos católicos, principalmente católicos de internet, que vão seguir essa linha. Eu não gosto disso, não concordo com isso, não acho que Jesus criou uma instituição, tá? Ele passou uma mensagem e ele juntou um grupo de pessoas. Ele não criou uma instituição. A gente pode desenvolver instituições porque é o caminho natural, mas a instituição não é a igreja, no sentido macro da coisa. E claro, isso vale também para as igrejas protestantes. A tentação da hiperinstitucionalização ela é geral. Então não é só o católico que cai nisso, né? Eu sou adventista. Existe muitos adventistas que são hiperinstitucionais. Existe uma tentação ao hiperinstitucionalismo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu combato isso. Como adventista que sou, eu combato isso, tá? Então, não estou dizendo que isso é um problema só da Igreja Católica, isso é uma tentação geral, tá bom? Bom, a sexta razão pela qual eu não sou católico é que a história ela é mais complexa do que os católicos contam, tá? Eu não concordo muito com o modo como os católicos contam a história da Igreja, tá? Então, essa é uma outra razão. Eu vou tentar dizer rapidamente por que eu digo isso. Por exemplo, eu falei agora há pouco que você não tinha uma igreja, na verdade, em Atos. Você tinha várias igrejas, porque as igrejas elas eram separadas por regiões, por cidades, né? Então elas comungavam com algumas coisas em comum, mas elas tinham a sua própria liderança, elas eram bem descentralizadas. No início, com os apóstolos, você ainda tinha assim uma certa centralidade nos apóstolos, mas na medida em que os apóstolos foram se espalhando e morrendo e tal, você passou a ter várias igrejas diferentes, que comungavam entre si, que conversavam entre si, mas são igrejas diferentes, cada um com seu bispo, etc. e tal. O que vai acontecendo com o tempo é que algumas igrejas elas vão se tornando mais importantes, elas vão ganhando um status maior, uma autoridade maior, e em alguns momentos passam até a meio que brigar entre si, né? E a igreja que vai ganhando mais status dentre essas igrejas é a Igreja de Roma, tá? Mas você tinha outras, você tinha a Igreja de Jerusalém, que também era muito importante, você tinha a Igreja de Antioquia, você tinha a Igreja de Alexandria, você tinha a Igreja de Cartago, você tinha a Igreja de Constantinopla, que depois vai protagonizar com a Igreja de Roma muita briga ao longo de muitos séculos. Então você tinha várias igrejas que eram importantes, tá? Elas muitas vezes discutiam entre si, mas Roma foi ganhando cada vez mais importância, dentre outras coisas, porque era a capital do Império, tá? Mas também tem uma questão de tradição, e, enfim, tem várias coisas envolvidas, mas a questão política e econômica ela era bastante importante, ok? E aí por isso a Igreja de Roma ela vai construindo todo um mito, sabe? Uma narrativa em torno de si de superioridade, né? Muitas outras igrejas compram essa ideia porque enxergavam de fato Roma como a igreja mais importante e tal, então vai se construindo uma igreja católica romana, ou seja, uma igreja em que todas as igrejas elas estão debaixo do guarda-chuva de Roma, mas isso é uma construção muito gradual, tá? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Okay? É muito gradual, você tem uma multiplicidade de igrejas, essa multiplicidade de igrejas, ela cria muitas tensões ao longo de todos os séculos, tensões, divisões, cismas, alguns maiores, outros menores, alguns mais duradouros, outros menos, né? Inclusive, né, fala-se que o protestantismo criou divisão, né, mas já no V século você tem uma divisão enorme que acontece entre várias igrejas e a Igreja de Roma, né, onde você vai ter as igrejas ortodoxas orientais, né, porque você tem ali uma discussão em relação ao que se tomou de decisão nos concílios de Éfeso, nos concílios de Calcedônia, né, 431, 451, essas igrejas se dividem e continuam divididas até hoje. São igrejas diferentes. Tá? Isso 1000 anos antes da Reforma Protestante. Né?
Depois você tem vários séculos de discussões e problemas entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla, que disputavam entre si, né? Uma no Ocidente, outra no Oriente, ok? Aí você vai ter, isso vai desembocar em 1054, quando você tem o cisma do chamado cisma do Oriente, né? Onde a Igreja de Constantinopla e a Igreja de Roma se dividem de vez e continuam igrejas divididas hoje, embora hoje exista mais encontros ecumênicos e elas tenham uma certa associação entre si, mas elas ainda são igrejas diferentes, tá? A Igreja Ortodoxa Bizantina, que é de Constantinopla, ela não é a Igreja Católica Romana, ponto, tá? Ainda que exista diálogo, etc e tal. Você tem, ao longo da história da igreja, um monte de problema, de heresias que surgiram, por exemplo, né? Às vezes a gente acha que os grupos heréticos que surgiram ao longo da história da igreja eram grupos muito pequenininhos e que duraram muito pouco tempo. Mas não é verdade. Você teve dezenas e dezenas e dezenas de grupos heréticos que surgiram, que eram muito grandes, que causaram muitos problemas e que sobreviveram às vezes por 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos. Tá? Você teve o arianismo, você teve o marcionismo, você teve... Nossa, muita coisa, ao longo de todos os séculos. Né? O que é interessante, porque, né, os católicos dizem o que causa essas confusões, esses problemas todos na igreja protestante é o livre-exame. Né? E os católicos entendem que não existia esse negócio de livre-exame antes, né? que foi Lutero que inventou. Né? Só que se você voltar em todos os séculos, você vai pegar todos os séculos com 4, 5, 6, 7 grandes heresias que surgiram, né? E que duraram muito tempo. Então, quer dizer, a igreja a todo momento tinha grupo maluco ensinando coisa maluca. Isso é desde quando os apóstolos existiam. Você tem textos dos apóstolos no Novo Testamento falando sobre isso, né? Então, assim, nunca foi diferente. O cristianismo sempre teve um monte de maluquice, um monte de coisa surgindo e é isso. Sempre foi assim. Teve grupos que surgiram que eram, assim, muito distantes da ortodoxia e outros que eram discussões dentro da própria ortodoxia. Como eu falei aqui, a divisão entre Constantinopla e a Igreja Romana. Entendeu? Ou entre as igrejas ortodoxas orientais. Né? Aí fora isso, questão de reforma. Gente, a reforma ela não começa assim, ela foi lá Lutero, né? E começou. Não é assim, já falei isso em outros vídeos também. Você tem um monte de pré-reformador antes. A igreja ela já vinha com problemas e borbulhando de pessoas querendo reformas há pelo menos 500 anos antes de Lutero. Você teve Pedro Valdo e os valdenses, você teve John Wycliffe, você teve Jean Hus, você teve o Jerônimo de Savonarola, você teve grupos que surgiram dentro aliás, todos esses grupos eram católicos, né? Esses pré-reformadores. Você teve grupos que surgiram dentro da Igreja Católica, de monges e tal, que acabaram ficando dentro da estrutura da Igreja Católica mesmo, mas que propunham reformas. Alguns conseguiram reformas, outros não conseguiram. Né? Você teve várias tensões, você teve um período da igreja, você teve vários conflitos entre papas, você teve um período que teve 3 papas simultâneos, né? Você teve o chamado cisma do Ocidente, né? Quando você tinha lá o papa que ficava na França, teve um período que o papa ficou na França. São tantos e tantos problemas e tensões e divisões e cismas que aconteceram ao longo da história da igreja, de toda a história da igreja, que assim, acaba se tornando um conto de fadas quando algum católico diz que nunca teve divisão, a igreja católica sempre foi una, tudo foi sempre lindo, maravilhoso. Não foi. A igreja, a história da igreja é super complexa, certo? A história da igreja sempre foi confusa, sempre teve um monte de questões, certo? E eu tô fazendo aqui um mega resumo, entendeu? Só pra mostrar que assim, cara, não é essa coisa bonitinha. Era tudo bonitinho até que um dia veio o Lutero e destruiu tudo. Não é assim, não é assim. A história da igreja é muito diferente disso. E assim,
católicos intelectuais, né, doutores e tal, biblistas, gente de peso mesmo, assim, da academia, assim, que geralmente não tá botando as caras na internet, porque tá muito ocupado estudando e produzindo coisa, e que são pessoas que têm um trânsito ecumênico muito grande, esses caras sabem disso. Você tem obras falando sobre isso, você tem obras católicas mais críticas que desfazem esse conto de fadas que o católico médio, que o padre católico médio coloca, entendeu? São católicos, eles têm lá a visão de que a Igreja Católica Romana é a verdadeira, mas é muito mais desconstruído do que esse modo como se tem colocado por aí. Esse catolicismo de internet, ele é um catolicismo muito conto de fadas, tá? Se você tá pensando em se tornar católico por causa disso, eu recomendo estudar mais, tá? Tudo bem se você concluir em algum momento que é a Igreja Católica mesmo que é correta, ok, mas não estuda por esse conto de fadas, não. Tenta estudar coisas, obras mais críticas, entendeu? Para você chegar a uma conclusão que seja mais realista, tá? A história é mais complexa do que se conta, essa é uma das razões pelas quais eu não sou católico. A sétima razão pela qual eu não sou um católico romano é porque Jesus e os apóstolos e os primeiros crentes, ou a maioria dos primeiros crentes em Jesus Cristo, eram todos judeus. Exatamente isso. O que acontece? No fim do primeiro século, início do segundo, você começa a ter entre os pais da igreja já o surgimento de uma teologia antijudaica, que vai crescendo ao longo do tempo, tá? Então começa assim, não tão forte, mas vai crescendo até chegar, por exemplo, em nomes como o João Crisóstomo, que escreveu as 8 milhas chamadas contra os judeus. Ele é extremamente antijudaico, né? Mas você tem um monte de gente, quase todos os pais da igreja, eles eram bem contrários aos judeus, tá? O Eusébio de Cesareia, o próprio Jerônimo também, o Epifânio de Salâmina, enfim. Então o que acontece? O cristianismo ele entra desde muito cedo nessa coisa de antijudaísmo, que vai desembocar lá na frente no antissemitismo também, tá? E por isso os cristãos eles acabaram aprendendo a fazer uma divisão muito forte entre Antigo e Novo Testamento, entre Israel e Igreja, entre judeus e cristãos, etc. e tal, tá? Criou-se ali, por conta disso, a teologia da substituição, onde a Igreja estaria substituindo Israel, né? O que não é verdade, tá? Biblicamente falando, isso não se sustenta, mas você começa a ter uma tradição antijudaica a partir dali. Isso molda muito do nosso pensamento. E aí, por isso, durante muito tempo, hoje isso está mudando um pouco, por causa da NPP, por causa da aproximação dos cristãos com os judeus depois do Holocausto, né? Porque, enfim, os teólogos começaram a repensar muita coisa, enfim. Mas, durante muito tempo, o cristão olhava para Jesus, os apóstolos, os primeiros crentes, não como os judeus que eram, né? Mas como cristãos, né? E não, eles não eram cristãos, eles eram judeus. Eles eram judeus que criam em Cristo, né? Que criam que Jesus é o Cristo, né? Jesus cria cria nisso, né? Sobre si mesmo, né? Evidentemente, né? Ele cria que ele era, né? 100% homem, 100% Deus, o Messias prometido e tal. Mas os apóstolos e os primeiros crentes, eles eram todos judeus que acreditavam em Jesus como Messias, tá? Eles se enxergavam dessa forma, e você tem vários historiadores e teólogos cristãos que mencionam isso, que falam sobre isso, tá? Que dizem assim, olha, Jesus não tentou criar uma nova religião, nem os apóstolos, nem os primeiros seguidores dos apóstolos. Eles se enxergavam como judeus que aceitaram o Messias judeu prometido aos judeus nas escrituras judaicas e que era pregado nas sinagogas judaicas, principalmente aos sábados, que é o dia que o judeu descansa. Eles se entendiam como judeus, tá? Essa divisão ela foi gradual, porque você começou a ter problema com os judeus que não acreditavam em Jesus, né? Você começou a ter problema com os judeus que acreditavam em Jesus, mas impunham a circuncisão aos gentios, o que não era para impor, não tem nada na Bíblia que ensine que você tem que impor circuncisão a gentil. O gentil pode adorar ao Deus de Israel sem ser circunciso, né? Não precisa se tornar um judeu, mas enfim. E aí você começa a ter essas divisões que vão se aprofundando, você tem outras questões também, você tem depois a destruição de Jerusalém, do templo, tem várias questões que vão encaminhando para uma divisão,
tá? Você tem alguns autores que falam sobre isso hoje em dia, principalmente os da NPP, o James Dunn é um deles, tá? E aí você vai tendo essa divisão. Mas a verdade é que a fé cristã, ela se origina num ambiente judaico com pessoas que não estavam tentando criar uma nova religião, pessoas que se consideravam judias, né? Paulo era judeu e se considerava judeu. Leia ali Atos, do capítulo 20 até o capítulo 27, por exemplo. Um especial do 23 ao 25. Veja o que Paulo fala sobre si mesmo. Ele se via como um judeu, tá? Então a gente precisa, quando vai falar de cristianismo, fazer um mergulho no judaísmo, fazer um mergulho nas raízes judaicas, não para se tornar judaizante, tá? Não para cometer o erro que aqueles que impunham a circuncisão cometiam, por exemplo, né? Mas para entender as relações da nossa fé com o judaísmo e entender que a nossa origem não é Igreja Católica Romana. A nossa origem é uma igreja extremamente judaica, porque a igreja surge do judaísmo. Né? A igreja, quando surge, ela é uma vertente do judaísmo. Ponto. Uma vertente do judaísmo na qual gentios podiam se agregar, sem precisar serem judeus em termos étnicos, né? Mas podiam se agregar. Isso muda tudo. Para mim, isso muda tudo. A Igreja Católica Romana, ela foi, durante grande parte do tempo, uma igreja muito antijudaica. Melhorou no último século, né? Mas ela foi muito antijudaica, e eu diria que uma das bases mais importantes da Igreja Católica Romana ao longo da história foi o antijudaísmo, tá? É em cima do antijudaísmo que a Igreja Romana ela se torna como se fosse o novo Israel, né? E ela suplanta o judaísmo, né? Como se ela fosse talvez o novo judaísmo. Você desbanca o judaísmo para você ficar no lugar. A Igreja Romana fez isso, tá? E assim ela conseguiu, inclusive, trocar, substituir vários dos rituais judaicos, né? Modificar vários dos rituais judaicos, cancelar algumas coisas do judaísmo que não eram para ser canceladas porque estão no judaísmo, mas não são específicas do judaísmo, elas são gerais, como por exemplo o sábado, né? Que foi instituído em Gênesis, né? Antes que houvesse pecado, lá no início do mundo, né? Então a Igreja Romana ela bebe muito dessa fonte anti-judaica, tá? Essa é uma das razões pelas quais eu não sou católico romano. Eu sou uma pessoa que mergulha bastante nas raízes judaicas, ainda que eu entenda também que dentro desses movimentos que mergulham muito nas raízes judaicas, tem muita gente doida, tem muita gente falando muita besteira, tá? Eu entendo isso. Mas eu mergulho bastante nas raízes judaicas, acho que todo mundo tem que fazer isso. A Bíblia é um livro hebreu, judeu, tá? Os católicos costumam dizer assim, não, a Igreja Católica formou a Bíblia. Não, meu filho, não. O Antigo Testamento todinho, a Bíblia hebraica, foi formado pelos judeus. E Paulo diz que os profetas, que a Escritura é tudo coisa dos judeus. Foi dada aos judeus, tá? Ele vai dizer isso em Romanos, no capítulo 9 e também um pouco no capítulo 11, tá? Então todo o Antigo Testamento é hebraico, judaico. E o Novo Testamento também, porque os apóstolos eram judeus, né? O único não judeu que escreveu a Bíblia, até onde a gente sabe, foi Lucas, ou provavelmente Lucas, né? É provável que ele não tenha sido judeu étnico, né? Mas era judeu de fé, porque ele estava junto com um monte de judeu pregando o Messias judeu, indo às sinagogas judaicas, guardando o sábado judaico, né? E lendo as escrituras judaicas. Então, era um judeu de fé, tá? Então a Bíblia é um livro judaico. Se você não se aprofunda nas raízes judaicas, você não entende a Bíblia corretamente. Não tem nada a ver com catolicismo romano. A Igreja Romana teve a sua importância ao longo da história cristã, assim como outras igrejas, como Alexandria, como Antioquia, Jerusalém. Todas essas igrejas tiveram a sua importância. Constantinopla, né? As igrejas do norte da África também, todas elas tiveram sua importância, tá? Mas a Bíblia é judaica, tá bom? Finalmente, a oitava razão pela qual eu não sou católico é porque eu entendo que existe uma certa simplicidade inegociável no cristianismo, no evangelho, tá? A teologia é complexa, e eu deixei isso bem claro aqui. Cada vírgula é discutida, mas existe uma certa simplicidade inegociável
no evangelho, tá? Que é aquela coisa tipo o cristianismo puro e simples, né? O livro do C.S. Lewis, tá? Aquela coisa do tipo assim, olha, existe um fundamental aqui. Esse fundamental é simples, é fácil de entender, é fácil de ensinar, é fácil de viver, no sentido de... o cristianismo é fácil de viver, assim, você tem que fazer sacrifícios, você tem que lutar contra o seu próprio eu, mas fácil de viver no sentido de não é necessário uma hiperinstitucionalização, não é necessário uma grande instituição, não é necessário uma enorme hierarquia. Não, existe uma simplicidade, tá? Para você ser cristão, basta você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e buscar viver como ele viveu e usar a Bíblia como seu padrão, que foi o que Jesus fez, tá? Basta você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, certo? Se você faz isso, você já é um cristão, você já é uma pessoa salva. Se você se mantiver dessa forma, você estará no paraíso. É isso, não tem muito, não tem muito, muita complexidade nisso. Ainda que existam um milhão de discussões sobre um milhão de coisas, entendeu? Mas para você ser um cristão genuíno, é só isso, tá? Eu não levo um minuto para te dizer o que é que você tem que fazer, né? Como eu acredito nessa simplicidade, então eu tenho muita dificuldade com, e aí já falei, né, com hiperinstitucionalizações, com, enfim, essa coisa de igreja verdadeira. Eu detesto essa coisa de igreja verdadeira, eu não acredito nisso. Eu acredito que existem várias denominações e que algumas denominações elas estão mais próximas da verdade do que outras. Tá? Eu sou adventista porque eu acredito que a igreja adventista, em sua teologia, está mais próxima da verdade do que outras igrejas. Eu acredito, por exemplo, na guarda do sábado, etc. e tal. Mas a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é a igreja adventista. Ou a igreja verdadeira é a igreja católica romana. Ou a igreja... Não acredito nisso. Não acredito nisso. A igreja verdadeira é a igreja invisível, composta por todos os cristãos verdadeiros da face da terra. O que a gente tem, né, em termos de instituição, são denominações mais próximas da verdade, menos próximas, e é isso, tá? Então, como eu tenho essa dificuldade com essa coisa de a igreja verdadeira e tal, e essas coisas muito complexas, e eu não sou católico, tá? Eu penso no evangelho simples, no cristianismo simples, ainda que a teologia ela seja complexa em muitas coisas, mas no básico, no fundamental, é tudo muito simples, tá? Então essas são as minhas razões. Existem outras razões derivadas dessas, né? Por exemplo, quando a gente fala de Bíblia, eu defendo o sola scriptura. Então você vai entrar em muitas outras coisas, né? Do sola scriptura você tem o solus Christus, o sola gratia, o soli deo gloria, o sola fide, né? Então, existe um monte de outras coisas, né? Aí você vai entrar na questão de, os santos, né? Veneração aos santos e tal. Essas são questões derivadas, né? Por exemplo, eu não acredito na imortalidade da alma, eu não acredito no inferno eterno, eu não acredito... eu guardo sábado, eu faço a distinção entre carnes puras e impuras. Então a igreja católica não defende nada disso. Então são razões pelas quais eu não sou católico, né? Eu não oro aos santos, né? Eu não acredito no Papa como sendo infalível em termos de dogma, em termos de doutrina, etc. Então beleza, mas tudo isso é derivado desses 8 pontos que eu coloquei. Então eu não vou entrar no detalhe dessas coisas, né? Porque eles são apenas derivações. Eu acho que o básico seriam esses 8 pontos, tá bom? Então, com considerações finais, eu tenho várias razões pelas quais eu não sou católico, tá? Eu tenho muita convicção da minha visão cristã protestante, tá? Dificilmente eu me tornaria um católico, mas eu não acho que os católicos eles não sejam cristãos verdadeiros, pelo contrário. Eu acho que como a igreja verdadeira é a igreja invisível, então eu sou irmão dos meus irmãos católicos, tá? Tem protestante que não pensa assim, mas eu sou muito aberto em relação a isso, tá? A gente pode divergir numa boa, discutir numa boa, com educação, com amor, mas eu não acho que você vai perder a salvação porque você é católico. Não. Eu acho que a questão é o relacionamento com Deus, e aí o que eu deixo aqui de mensagem final é: independentemente de qual igreja você faz parte, de qual denominação você faz parte, esteja aberto ao que Deus te fala. Esteja aberto a seguir
as verdades bíblicas, a seguir aquilo que Deus está te mostrando, tá? Esteja aberto a estudar de verdade com afinco, né? A procurar gente que pode te ajudar, que saiba, que tenha informação, né? O exame é livre, mas a interpretação não. A interpretação ela depende de estudo, tá? Você tem que interpretar com base em método, em estudo, em coisa sólida. Então procure estudar solidamente em oração, né? E assim, seja um cristão na prática, tá? Mais importante até do que a sua teologia é o seu relacionamento com Deus e com o próximo, tá? Então se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você está num bom caminho, tá? Então caminhe dentro da luz que Deus te deu. Se Deus te mostrar que você tem que fazer alguma coisa, você tem que crer em alguma coisa, creia, faça, né? Esteja aberto ao que o Espírito Santo te mostrar, te conduzir. E é isso que faz de você um cristão. Eu tô aberto aí a conversar com todo mundo nos comentários, mas eu tô com pouco tempo, tá? Então eu não vou me engajar, eu falei isso no outro episódio também, eu não vou me engajar em alguma discussão muito grande, muito profunda, nem por vídeo, nem por escrito, porque eu não tenho como me engajar nisso, pelo menos não no momento, tá bom? Mas estejam abertos para discutir com educação, com amor, né? E espero que nós possamos nos encontrar no paraíso para estarmos com Jesus para toda a eternidade, tá? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.